para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Paulo, você consegue aí me ouvir? Pode abrir sua câmera, Paulo, pode abrir aí seu áudio, seja muito bem-vindo. Eu há pouco falava e eu percebi que o meu áudio estava fechado. Então, antes de te dar a palavra, Paulo, eu quero pedir para quem está conosco, seja pela plataforma aí, Inimexil, seja através do YouTube, que você compartilhe essa live com um número maior de pessoas que possa se beneficiar do tema da noite de hoje, que a gente vai falar sobre consultoria para empreendedorismo. Quando eu mandei o e-mail mais cedo, eu coloquei da importância desse tema na atualidade, porque ambientes de muita escassez, como é o caso, infelizmente, de um ambiente em que a gente está sofrendo com a guerra, o que acontece é que as empresas tendem a regrar os recursos. Isso é natural. É importante otimizar os recursos que existem. E grandes negócios, em períodos como esse, é comum, infelizmente, que haja demissão em massa. A consequência prática disso é que há um aumento de pessoas inexperientes empreendendo. E daí é que entra o seu trabalho, você que é consultor empresarial, você que é coach de negócios, você que trabalha com treinamento para pequenas empresas, ou até mesmo com mentoria para novos donos de negócio. Eu tenho certeza que essa live vai ajudar muito você a entender onde é que estão as oportunidades e, principalmente, entender o que é empreendedorismo centrado no cliente. Então, Paulo, seja muito bem-vindo. Eu quero agradecer aí a sua disponibilidade. Prontamente você atendeu aí o nosso convite. Eu quero que você, antes de mais nada, se apresente, conte para a nossa audiência aí um pouco de quem é o Paulo Piccoli, como que você começou a trabalhar e tão jovem, é tão bem-sucedido. Eu quero agradecer a sua presença mais uma vez, é uma alegria. Muito boa noite, pessoal. Para mim é um prazer poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do meu trabalho. Eu, então, nasci dentro de uma empresa, né? Nasci dentro de um berço empresarial, literalmente, né? Eu, com 5 dias de vida, já estava em cima do balcão do mercado dos meus pais, né? Em cima de uma caixinha de papelão, ali, né? Dormindo, porque era o que se tinha no momento. O que se apresentava no momento era aquilo. Então, foi uma construção muito importante, muito bacana, de muito aprendizado na prática, de muito quebrar a cabeça, de muito desgaste, digamos assim. Até então que eu me formei no ensino médio e fui buscar a formação no ensino superior. Ô, Paulo, você espanta porque você é muito jovem e é muito articulado. Conta para a nossa audiência aqui, qual a sua idade? Eu tenho 26 anos, pessoal. 26 anos. Nossa, olha que bacana. Olha, quem começa no empreendedorismo cedo assim, é claro que tem, eu sei que você já tem muito sucesso, mas tem um belo futuro pela frente. O que Amém. fez você se apaixonar com o empreendedorismo, hein, Paulo? Pois é, o que mais foi determinante na vida do empreendedorismo, para mim, foi quando eu tinha de 11 para 12 anos de idade. Em uma conversa informal, né, meu pai conversava com um amigo dele que tinha um alambique. Para quem não sabe o que é alambique, é onde faz cachaça, né? Sim. E Você está onde? começava... Qual estado, Paulo? Conta para o pessoal aí. Eu sou do Rio Grande do Sul, Lajeado do Bugre. Uma cidadezinha bem Sim, pequenininha, sim. com pouco mais de 3 mil habitantes. Então, 300 mil? 3 mil. 3 mil? 3 mil. Mas hoje, com a internet, cidade grande, cidade Ah, pequena, isso, não muda o nada. mundo virou uma aldeia global mesmo, né, Paulo? Exatamente. Então, uma conversa informal, eu vi eles conversando, né, sobre a dificuldade que o dono dessa empresa de cachaçaria de encontrar garrafas PET. E eu cheguei e falei para ele, olha, eu consigo para ti garrafas PET. Isso com 11 anos de idade. Ele me disse, não, se tu não consegue, eu te pago R$1,50. Isso lá em 2005, 2006, era muita grana. E aí ele disse, então, assim, daqui 15 dias eu volto. Deu tudo bem. Saí dali, fui no meu amigo Felipe. Falei, Felipe, temos uma oportunidade de negócio para nós, né? A gente vai buscar garrafas PET aí para vender para um cara da cachaçaria. Moral da história. Em 15 dias nós juntamos pouco mais de 1.500 garrafas PET. Fazendo uma grana muito interessante e muito bacana, né? Para a época. E ali eu me despertou, poxa, como é bom ganhar dinheiro. Como vender, essa troca gera sentimentos bacanas pra gente, né? E sem contar na possibilidade de ganhos, né? Então, desde ali, a minha vida foi focada em empreender, em ganhar dinheiro e focar em, de fato, fazer acontecer.
né? Eu acho que a vida do empreendedor é essa, é aquela pessoa que realmente faz acontecer, né? Um bom Paulo, empreendedor, pode falar. um bom empreendedor é aquele que tem a capacidade de resolver problemas e fazer a coisa acontecer na empresa, né? Isso é a coisa mais nítida. Sim, você falou uma frase aí que eu até ia explorar esse assunto mesmo, né? Num ambiente como a gente está, o que acontece no ambiente pós-pandêmico e guerra? Existe um clima de muita incerteza, de insegurança. Incerteza com o nosso cenário interno, que já não era bom antes da guerra começar, e a guerra traz consequências para nosso dia a dia que são muito, muito duras. A falta de, ou o aumento do preço de combustível. E é claro que nós, que vivemos num país que tem uma rede, uma malha ferroviária muito pequena, a gente depende muito de transporte rodoviário, que está encarecendo e vai encarecer cada vez mais. E é claro que isso afeta a vida do dono de negócio, do empreendedor. E como eu dizia aí no início da nossa live, crise, o acirramento da crise faz com que as empresas comecem a demitir, essas pessoas começam a empreender sem experiência. Sem experiência, estão empreendendo, são empurradas para o empreendedorismo por necessidade. E muitas empresas nascem, mas, lamentavelmente, por falta de preparo, muitas têm uma morte precoce porque as pessoas não têm qualificação para empreender. Como que você vê isso? Porque você é alguém que se fez aprendendo na marra, aprendeu fazendo, vem aprendendo com fazer. E a gente está vivendo um momento em que isso faz muita diferença, a experiência. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse momento atual, porque ele tem uma crise muito grande, mas também tem aí oportunidades. Como que você vê isso? Queria que você comentasse a respeito. Cássia, tu pegou um ponto que eu gosto muito de falar. Eu gosto de Sim. fazer uma analogia entre o empreendedor e o desesperado, né? Que é uma conta que não fecha, né? E quais são as ferramentas que o empreendedor usa? Ele vai lá, faz um plano de negócio, né? Uma análise de mercado, estrutura tudo isso bonitinho e com base em dados científicos, em estudo de caso, tudo de mercado, ele vai e coloca uma empresa, correto? Sim. Pois é. E o que o desesperado faz? Numa situação dessa, o cara saiu da empresa, né? Aí talvez ele pegou 100 mil reais lá de acertos e tudo mais, né? E direitos trabalhistas. Ele pensa, poxa, agora eu vou ser dono do meu próprio negócio. E em vez dele pegar aquele dinheirinho dele, aqueles 100 mil reais, e aplicar de uma maneira que rende dinheiro para ele aplica numa empresa, no total desespero, e dentro de um ano ele está quebrado. Ou seja, ele perdeu os 100 mil reais e ele ainda tem uma dívida de mais 100. Né? Isso que tem que acontecer muito com o empreendedor no Brasil. Por quê? Porque a gente não é preparado, né, para entender que o ambiente empresarial é um ambiente volátil, incerto e que não é para amadores. Antigamente, lá em 1990, né, naquela época ainda, quando meu pai começou, dava-se para fazer negócio no desespero ainda. Ele foi um desesperado, que deu certo. Mas na atualidade, com toda a tecnologia, informação que a gente tem, né, todo mundo focado na gerar experiência para o seu cliente, não é momento para desesperado abrir empresa. É momento para pegar o dinheiro, guardar, aplicar de forma mais segura, então, aplicar em alguma empresa que já está rodando e que tem um administrador que saiba fazer a coisa acontecer, Perfeito. né? Porque esses 100 mil reais, se você aplicar de forma incoerente, não vai dar certo. É bem provável que dentro de um ano o teu negócio vai estar definhando. Ô Paulo, eu fiquei me lembrando, ao ouvir suas considerações, do que está acontecendo na empresa de um conhecido. O que está acontecendo nessa empresa? É uma empresa de muito sucesso, que durante os últimos 30 anos experimentou um crescimento acima de 20% ao ano, muito expressivo, e essa empresa, o fundador, ficou muito velhinho. E os sucessores naturais, eu estou falando da família, não se prepararam por desinteresse e porque tinham outras atividades profissionais. Essa pessoa teve um problema de saúde, precisou se afastar, o fundador estava presente no negócio até 80 e poucos anos. Teve um problema de saúde, se afastou momentaneamente. Quando ele voltou, ele percebeu que ele não poderia e não queria mais dar continuidade. E aí foi um Deus nos acuda, porque
havia dentro do negócio um executivo com mais de 20 anos conhecendo o negócio, super preparado, que era bom gestor de pessoas, mas os sucessores, por ciúme, os sucessores, os filhos, são duas famílias, dois irmãos, um dos irmãos geria o negócio. Não queriam esse executivo, não. Depois de muita confusão, resolveram demitir essa pessoa, designaram um deles lá para tomar, assumir aquela função, e agora o que a gente está vendo é um ambiente realmente de salve-se quem puder, porque num cenário de crise, um negócio mal gerido pode virar um desastre muito rapidamente. E o preparo, é claro, que faz uma diferença muito grande. Quem trabalha com isso sabe, você citou aí a questão do planejamento, essa analogia do desesperado, que era muito comum lá atrás na informalidade, hoje a chance disso aí dar certo é muito menor. O que você acha que mudou tanto desde a época quando seu pai começou e agora? E mais, eu vou acrescentar um ponto nessa pergunta aí. Onde é que estão as oportunidades para quem trabalha com assessoria, com consultoria, ajudando novos donos de negócio? Empresários que eu vou chamar aí de empresários iniciantes. E, pessoal, se você está assistindo essa live agora, está assistindo o replay, e tem alguma dúvida a respeito, deixa aqui, logo abaixo, seu comentário, seja na plataforma, seja aqui no YouTube. Eu me comprometo a enviar sua dúvida para o Paulo, nós dois vamos responder, mas não deixa de trazer suas considerações, não, tá? Pode falar, Paulo. Cássia, eu acredito que isso também é uma questão evolutiva do mundo, né? Houve um aceleramento na área empresarial muito forte, de 2000 para cá, muito forte, ao ponto de que as pessoas não estavam preparadas para isso, a grande maioria, né? Imagina assim, ó, lá em 1995, as pessoas até a mobilidade era difícil, né? Era carroça, boi para se deslocar, né? Até uma outra cidade para comprar. Então, acabavam comprando ali, sempre o mais próximo possível. As empresas vendiam por comodidade, por estar próximas, né? E com essa mudança tecnológica e vindo carros e mais os ônibus, a possibilidade de se deslocar para outras cidades, as pessoas começaram a passear, né, nesse sentido nas empresas e ver, poxa, aquela empresa tem um diferencial, vamos comprar mais dessa. Além de ser um preço não tão atrativo, não me entrega nada de diferencial. E vamos lá na outra empresa, a empresa do Paulo, que ele entrega diferencial para nós, que ele entrega valor, entrega relacionamento. E foi aí a grande sacada, porque antigamente tu chegava no balcão, pedia, eu quero 5 quilos disso e tanto daquele. Tchau, tchau, muito obrigado. Hoje não, hoje a gente tem um relacionamento com o cliente, né? Sempre buscando entregar mais do que ele vem buscar. Então, as empresas é engraçado, porque hoje o cliente quer isso, né? O cliente está em busca desse relacionamento. É bem isso. A gente fala tanto na era tecnológica, na tecnologia no digital, mas as pessoas cada vez mais estão carentes de um bom atendimento, de um sorriso, de um abraço, né? E de serem bem tratadas e sentirem-se verdadeiramente valorizados naquele ambiente. E é engraçado isso, né, Paulo? Porque antes o concorrente ele estava na esquina, na cidade do lado. Hoje, com todo mundo presente no digital, a gente pode vender para qualquer lugar do mundo. Os concorrentes estão aqui na internet, em todos os lugares, e isso torna a pressão por relacionamento algo muito mais forte. Porque, além de ser bem atendido, o cliente tem expectativas muito maiores. Ele quer primeiro ser compreendido, ele quer sentir que ele é importante, e quando ele é compreendido, ele quer buscar soluções para problemas. E se eu sou muito bom em me interessar e mapear os problemas do meu cliente, eu consigo construir para ele aí um portfólio de soluções para cada problema que eu encontrar. E eu gosto de falar isso muito, Paulo, porque você trabalha com consultoria e eu tenho aí, junto aos meus seguidores, muitos profissionais de consultoria, de assessoria, de treinamento, de coaching de negócios. E quando a gente se propõe a resolver problemas, porque é isso que um consultor faz, eu preciso me dar ao trabalho de conhecer a natureza desses problemas,
as consequências que esse problema traz para o cliente. E aí, a partir do momento que eu mergulho na realidade do cliente, eu consigo construir soluções que tenham valor. Você falou aí de algo que eu acho muito legal, né? O cliente está em busca de quem agrega valor. O que que você pensa sobre isso? Como é que você trabalha com isso junto à sua base de clientes? Olha, a primeira coisa que eu falo numa consultoria eu gosto muito do marketing, né? Como a principal ferramenta da alavancagem de vendas é o marketing, né? Sim. Então, eu sempre gosto de falar, pessoal, quando alguém te pedir o que é marketing, é basicamente essa frase: marketing é entender para atender. Ou seja, entender a necessidade do teu cliente para atender de forma assertiva. Isso é fazer marketing. É marketing de ponta a ponta bem feito. Então, assim, ó, a gente tem um certo ler, né? As pessoas, os empresários, não conseguem entender que você está ali para uma única e exclusivamente, que é resolver problemas. Nada mais que isso. Resolver uma dor do cliente. Quando você resolve a dor dele, tá tudo certo. Ele vai voltar, ele vai fidelizar, o preço vai deixar de ser uma variável importante e vai estar sempre focado no teu relacionamento, no teu atendimento, na tua resolução daquele problema dele. Isso é uma coisa muito nítida. E Eu que não muito... sei se você vivencia isso com os seus clientes, Paulo, mas eu vou desenhar algo que é muito comum, que eu vejo entre os meus mentorados, os meus alunos, e aí eu queria que você comentasse isso. Dentre os profissionais de desenvolvimento humano, de consultoria, existe muita gente estudiosa pra caramba. Gente que é apaixonada por livro, por aprendizado, e que vive comprando curso, e que estuda muito, o que é bom. Quando que isso vira um problema? É quando a paixão pelo estudo ela fica maior do que o interesse ou o tempo dedicado a olhar para aquilo que o cliente está experimentando. E isso, muitas vezes, pode criar situações de mal-estar, porque eu posso pensar numa solução que não interessa mais o cliente, que o cliente já tem uma solução tão boa quanto mais barata, e aí o valor para o cliente começa a ficar cada vez menor. O que você me diz disso? Como é que você avalia isso aí no seu mercado? Olha, eu acho que a geração de valor é uma coisa importantíssima. E eu gosto de falar muito sobre esse tema usando um jargão, né? Isso chama-se cérebro inchado, né? A gente estuda, lê e não coloca nada em prática. Isso não adianta. Pode falar palavrão, não tem problema, não. Eu vi que você... Eu tenho que me controlar um pouco, eu tenho um costume de falar muito palavrão. Mas eu gosto de falar para os meus mentorados, para meus alunos isso, né, pessoal? Porque a galera estuda muito, lê muito, compra um monte de cursinho aqui e ali e não coloca nada em prática. Isso não funciona. Você tem que testar, né? Você tem que trazer para a tua realidade. Eu sempre digo, eu me formei em administração, eu me pós-graduei em gestão estratégica de marketing e vendas, e aí eu fui para cima, fui para colocar no negócio. Ou seja, todos os dias eu saía da faculdade, da universidade, com algo novo. Chegava e implementava na empresa, ou tentava implementar, e via que isso não era para minha realidade, eu não era para aquele momento. E tem que saber ter discernir isso, né? Para que de forma que você não entregue algo que não vai dar certo, né? Não é tudo que está no livro que vai dar certo lá na prática, né? A teoria vem para dar base para a prática, mas não que tudo vai funcionar como está lá. É a mesma coisa que eu quiser colocar uma estratégia mercadológica que funciona no Rio de Janeiro, aqui na Jado Bugre, uma cidade de 3 mil habitantes. Talvez isso não vai dar uma repercussão ou vai dar um gasto muito, muito grande pela conversão de vendas que ela vai ter. E sabe o que eu percebo, Paulo? Que eu gostei muito dessa expressão, né, do cérebro inchado, porque eu afirmo, sempre lembro para os meus alunos, para os meus mentorados, uma verdade que ninguém pode negar ou virar as costas para ela. Que conhecimento sem ação, conhecimento que a pessoa vai acumulando sem ação, gera frustração. Uma vez que o resultado não aparece, a pessoa começa a absorver feito esponja, daí essa sensação que você muito bem nomeou de inchaço do cérebro, mas a consequência prática disso é frustração, porque se eu não
coloco isso a serviço do cliente, se eu não valido isso no mercado, e principalmente se eu não envolvo o cliente para validar aquela solução, aquilo acaba gerando uma frustração muito grande. Ô, Paulo, eu queria que você comentasse aí com a nossa audiência que tipo de negócio você conduz hoje e como que você descobriu, em que momento você descobriu que você era bom para ajudar empresários? Bom, na verdade, nós temos um supermercado familiar, né, que eu assumi em Sim, 2013, quando eu estava no começo da minha graduação em administração, e eu percebi que eu era bom pra caralho em gestão quando eu peguei uma empresa que vendia R$ 100 mil, vamos dizer assim, e hoje a gente vende mais de R$ 500 mil nessa empresa, com a mesma estrutura praticamente, né? sim. Então ali que eu percebi que eu era muito bom, né? Então eu disse, poxa, eu tenho que passar isso adiante, eu tenho que levar para mais pessoas isso. E nesse processo, Cássio, eu descobri que isso me realizava, que isso me deixava com uma euforia tão grande, era tão bacana poder ajudar outras pessoas a conquistar a liberdade financeira, né? Então eu fui empreendendo. Compramos uma casa lotérica, aí estamos na área farmacêutica também agora, a própria consultoria. Então, assim, ó, eu me desdobro, né? Meu dia teria que ter 24 horas por dia. Não teria que ter, aliás, mais 24 horas, né? Porque só 24 não é suficiente. Mas tudo bem, a gente ajusta o tempo no que é necessário, no que é importante, né? Sempre presente da família, claro. Porque o principal objetivo hoje meu como empreendedor e como consultor empresarial é fazer com que as pessoas tenham tempo de qualidade, tenham tempo para a família, que se desprendam Sim. do negócio, né? Porque muitos empresários hoje acham que se eles saírem do seu negócio, o negócio não vai andar. Na verdade, ele não vai andar mesmo, porque aquele negócio não tem estrutura, aquele negócio não tem processos bem definidos. Processos. Perfeito, Quando a gente perfeito. define processo dentro de uma organização, tudo bonitinho, alinhadinho, todo mundo sabe o que tem que ser feito, a empresa vai andar sem você. Só que os Eu, empresários hoje em dia cada vez mais estão procurando, né, nós consultores, para que nós solucionamos o problema deles, que é justamente nesse sentido, dar liberdade, dar tempo de qualidade para eles, aproveitar a família, poder sair às 4 horas da empresa, sabe? Coisas básicas. Ô, Paulo, quando eu fui fazer lá em 2010 a minha primeira formação em coaching, depois eu fiz formação na Europa, nos Estados Unidos, fiz várias, criei muitos produtos para coaches, mas eu já trabalhava com consultoria há mais de 10 anos. E aí eu percebi uma diferença grande de reação das pessoas dentro do ambiente de negócio quando a gente começava a fazer perguntas. E eu entendo hoje que o coaching, como abordagem, como método, ele é representa um auxílio muito poderoso para a consultoria, na medida em que ele ajuda o dono de negócio a refletir de forma mais ampliada aí a respeito dos processos, da estratégia do negócio, dos movimentos que o concorrente está fazendo, e faz com que esse empresário, esse empreendedor, tome decisões mais conscientes e principalmente mais coerentes com o cenário. Eu queria que você apontasse o que você avalia que são as dificuldades mais que devem ser priorizadas por um empreendedor iniciante e também por um consultor iniciante. Tem muita gente que está aqui conosco, que está assistindo a gente através da plataforma, que está iniciando no trabalho de consultoria, que já trabalhava com treinamento e que está iniciando o trabalho de consultoria, que fazia assessoria e que agora começou a vender consultoria. O que você acredita que essas pessoas devem ficar muito atentas? Eu acredito que o grande chave está no ouvir na essência, né? Ouvir realmente o que o cliente quer dizer e encher ele de perguntas. Eu sempre gosto de deixar meu cliente na primeira sessão. Até esses dias um cliente que é amigo me falou: Paulo, tu me deixou mais louco do que quando tu chegou comigo falar comigo. Eu disse, mas realmente isso que eu quero. Eu quero te instigar a você encontrar as próprias respostas, né? E ver e ressignificar algumas coisas, né? Porque ele estava dizendo para mim que a empresa dele não servia para nada. Eu disse, cara, espera um pouquinho. Olha tudo que tu construiu nos últimos 5 anos. Tu vai dizer que a tua empresa não serve para nada, que a tua empresa está indo pro buraco. Tudo bem, ela pode estar sofrendo algumas dificuldades no momento. Mas o que está acontecendo? Já parou para analisar o porquê disso?
E ele parou um pouquinho. Poxa, realmente. Então eu falei, cara, tu pagou tua casa, tu tem um carro bacana, tu tem uma empresa hoje com 30 funcionários, e me que a tua empresa não deu certo em 5 anos depois. Então, pera um pouquinho, reflete o que está acontecendo nesse processo. Né? Vamos desmiuçar um pouquinho mais essa empresa, ver onde é que está essa lacuna para a gente preencher ela. Mas não é assim dizendo que a tua empresa não serve para mais nada. Né? Os empresários, às vezes, eles vêm com uma certa euforia, um certo anseio tão rápido para resolver para ontem, e não é assim que funciona. A tua empresa demorou um certo tempo para chegar onde ela chegou, seja escalando para cima ou para baixo, né? Então você tem que parar, ressignificar, e não é do dia para a noite que você vai ver resultados positivos. Eu gosto muito de usar esse termo, porque nós somos ansiosos, né? Nós empresários, empreendedores, temos essa ansiedade muito grande de querer tudo para ontem. Mas não é assim que funciona. Tem um processo a ser seguido. Quer fazer uma colocação? Paulo, eu me lembro, mas há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, meu primeiro projeto de consultoria, eu me lembro que quando eu comecei, eu estava muito estressada. Muito. Eu tinha muitas preocupações. Você é um cara jovem, os seus primeiros passos na consultoria são bem mais recentes. Eu gostaria que você apontasse para a nossa audiência quais as preocupações que você tinha e o que é que te ajudou a superar isso. Porque, com certeza, quem está aqui nos acompanhando vai se identificar aí com esse momento para se sentir mais seguro. O que é que te ajudou a ficar mais seguro? É aquilo que a gente falava antes, né? A gente estuda um monte, busca muito conhecimento, e na hora de pôr em prática vem aquela velha perguntinha: será que eu estou pronto? Será que é minha hora de Muito começar? bem. E aí vem aquela velha frase: comece com o suficientemente bom. Comece, apenas comece. Você vai ter dificuldade, você vai chegar um momento que o cliente vai te pedir algumas coisas, e você vai se apertar talvez. Não, hoje eu não sei te dar essa resposta, mas amanhã eu vou te trazer essa resposta esmiuçada. E você leva e Sim. entrega para ele aquilo. E o que importa, pessoal, não é o processo, é o final, né? É a execução final. Afinal, tu foi para aquela empresa para quê? Para aumentar vendas? Para aumentar relacionamento? Para aumentar engajamento? Para aumentar o sentimento de vestir a camiseta da empresa? Qual é a tua missão dentro da empresa? E comece. Eu sempre digo para os meus amigos, meus clientes, enfim, para pessoas que me pedem um insight sobre a consultoria, comece. Busque conhecimento e aplique. Não fique só no inchaço, né? Só lendo, buscando, e você não consegue fazer nada. Não Eu coloca estou nada em muito prática. curiosa para te perguntar uma coisa, e eu imagino que quem está aqui conosco também pode estar. Como você é muito jovem, e você tem cara de jovem, né? Se você tirar essa barba aí, vai ficar com mais cara de jovem ainda. Acredito que nem seja por acaso que você está usando barba, não. Provavelmente isso é intencional. Muitas vezes, a gente, quando está diante de um empresário, a gente precisa desafiar essa pessoa. Desafiar e mais, responsabilizar. Porque muitos dos problemas que a gente se depara ao fazer consultoria, eles ocorreram ou por negligência, ou porque a pessoa está colocando nas próprias costas responsabilidades que são de seus funcionários, ou até mesmo de sócio, e fazer isso com quem está te contratando não é algo simples nem fácil. Principalmente quando a gente tem essa cara de novinha, que não é meu caso, né? Eu já não tenho mais cara de novinha. Mas, bem que eu me esforço, né? Mas não tenho mais. Agora, para você, isso deve ser muito desafiador. Como é que você lida com isso, Paulo? Olha, a primeira coisa, eu trabalho com leveza. Eu não chego em uma empresa me achando o rei da cocada preta. E pelo contrário, eu tô ali prestando um serviço pro dono da empresa. Sim, E eu sim. sempre gosto muito de usar uma frase, né? Ou uma indagação. O problema da tua empresa é de quem? E o cara para e pensa, é meu? Então, quem deixou gerar o problema? Quem não treinou a equipe? Quem negligenciou o treinamento da equipe lá no começo? Quando o operador de caixa começou na empresa, quem negligenciou o atendimento dele? Tinha uma estrutura? Tinha um processo definido para ele fazer? Não tinha? E quem é o erro? Quem é o gestor? Quem manda nessa bagaça? E aí Muito fica aquela bom. coisa, poxa, o erro é meu. Cara, me desculpa, é como você falou, Cássia, muitas vezes
Na maioria das vezes, na verdade, o errado é o gestor da empresa, porque ele negligencia muita coisa. Às vezes ele está mais E às preocupado. vezes, Paulo, é porque ele entende que ele tem que dar conta de tudo. Exatamente. E às vezes assim, ó, ele acha que tem que ficar 80% dele no operacional e 20% no estratégico. Ao invés de ser ao contrário. Perfeito. Oi, Paulo, eu não sei se é a minha internet ou a sua imagem congelou aqui e eu estou um pouco preocupada. Você está me ouvindo? Deu uma Está me travadinha. ouvindo? Tá me escutando? Deu uma Agora travadinha, tô. mas voltou. Você estava me ouvindo? Estava te ouvindo. Tava. Você falou uma coisa que eu entendo que é muito comum, né? O profissional, ele acumula funções operacionais, esquece que o papel dele é estratégico, e mais, a grande maioria dos empreendedores iniciantes, dos donos de pequenos e médios negócios, são profissionais que estão aprendendo a voar durante o voo. Eles estão aprendendo a jogar o jogo enquanto o jogo se passa. E aí, esse conceito, por exemplo, do que é estratégico e o que é operacional, para eles ainda é muito nebuloso. E muitas vezes fazer esse tipo de reflexão é algo que leva o profissional para o campo defensivo. Ele começa a se justificar, a se defender, e aí o nosso trabalho pode ter um resultado menor do que deveria. O que você diria para quem está vivendo uma situação parecida com essa agora? Que a gente está atravessando um cenário muito desafiador e hoje saiu uma notícia na mídia que a partir de 2023 a gente vai ter mais uma taxa agregada na conta de luz que já não está barata. E é claro que isso afeta a cadeia produtiva de todo tipo de negócio. Porque ninguém faz nada, nós não faríamos essa live sem energia elétrica. O que você diria para o profissional iniciante que está enfrentando esse desafio de ampliar a percepção do dono de negócio? Essa pessoa, esse empresário, ele se recolhe e começa a se defender e se justificar. Olha, eu acredito que a gente tem duas coisas só na nossa vida: ou desculpas ou resultados. Né? Muito bom. Nunca vai ter os dois, nunca. Sim. Então, assim, eu sempre digo, o momento de crise é o momento que os bons se destacam. Agora é a hora de quem é bom realmente vai se permanecer no mercado, vai se continuar crescendo, né? E claro que muitas empresas vão quebrar, isso é normal. Mas o que acontece? O ponto está em você não deixar a peteca cair, né? A gente usa muito aqui no Sul isso, não deixar a peteca cair. É o quê? É você ir para cima, é agora a hora de você inovar, mostrar para o teu cliente que você está com o foco nele e não na crise. Eu vou ser bem sério para vocês, eu acompanho o que aconteceu na guerra e tudo mais, mas eu não tento dar foco da minha vida naquilo, sabe? Aqui não é o meu foco principal. O meu foco é continuar atendendo meu cliente, é continuar gerando relacionamento, é continuar focando no que interessa, no que depende de mim, e não no que depende do cenário macro. Né? Claro, a gente tem que avaliar, não é momento talvez de você fazer uma dívida milionária, fazer um novo empreendimento gigantesco. Perfeito. Claro que não. Mas é o momento de você continuar investindo no que você já tem, no teu cliente que já vem na loja, no teu mix de produtos. Né? Fidelizar o cliente. Exato. Tá focando em vender mais para quem já está ali. Né? Então, assim, ó, não deixar a peteca cair, poxa, é crise, vai acabar, todo mundo vai morrer, vai vir agora aí a Terceira Guerra Mundial, vamos parar com tudo. Poxa, será? Será que vai vir tudo isso? Vamos acreditar mais, né? Focar no nosso negócio, focar no que depende da gente e pronto, deixa a coisa acontecer. Eu entendo, sabe, Paulo, que o nosso papel como consultores é de muita responsabilidade. E a gente fazer a pessoa virar as costas para o cenário macro não é bom nem para elas e nem para a nossa credibilidade. Porque Claro. as coisas estão se desenrolando dentro das casas e às vistas de todo mundo. Mas fazer com que a pessoa se desespere também não é nosso papel. E eu entendo que ajudar a pessoa a tomar decisões com muita consciência é algo que, no mínimo, nos torna mais, eu diria, responsáveis diante do mercado.
como você muito bem colocou, uma dívida milionária agora é uma decisão que pode custar o futuro do negócio, pode custar muito caro. A gente olhar para a guerra é importante para a gente entender, assim, onde é que estão os riscos. E quando a gente olha para os riscos, a gente também vê o outro lado. Onde é que estão as oportunidades? Que necessidades estão surgindo que precisam ser atendidas agora? E eu entendo que olhar para os novos empreendimentos, sem dúvida, é olhar para as oportunidades, porque muita gente começando um negócio aí verde, sem saber de onde começar, sem saber fazer um planejamento, sem saber avaliar que tipo de investimento é prioritário, que investimento pode ficar para depois. E aí a gente tem um papel muito grande nisso, né? Então, eu queria que você apontasse onde é que você tem identificado aí no seu mercado as oportunidades mais atrativas, aquelas que estão se tornando uma tendência, até mesmo, inclusive, por causa da guerra, que causa uma mudança no cenário macro que a gente não pode negar. Olha, falando desde da pandemia, né, isso veio para nos mostrar a importância de trabalhar no digital, a importância de ter nossa empresa no digital. E isso é uma das tendências mundiais, aí eu sempre gosto de falar com meus clientes, que se a gente tem condição de ter uma empresa que venda no digital, tem que ter. Tem estrutura para isso? Temos, vamos vender então. Né? Porque é um processo de venda a nível mundo, como você falou, né? Eu falava com um amigo meu esses dias, consultor, né, de finanças. Ele falou: olha, Paulo, agora é o momento de a gente dolarizar o nosso dinheiro, né? O dólar baixando, né? Sim. É uma baixa expressiva, então é o momento de dolarizar isso. Também não deixa de ser investimento, né? Talvez não é o momento de investir numa empresa, talvez investir no teu capital em dólares de repente. Sim. Né? É um meio de você fazer com que o teu capital renda durante uma crise econômica, né? Então se proteja, né? Se protege teu capital, exatamente. Então assim, ó, a gente muitas vezes passa despercebido muitas coisas. O que eu faço? Qual é o momento de comprar? Qual é o momento de vender? Né? E são coisas básicas que o cenário macro está nos informando. Como você falou, eu sempre digo, a gente não pode deixar de olhar para o macro. Né? Ele é importantíssimo, é algo que nos dá base, nos dá norte. Mas sim, não se desesperar com o macro. Né? E focar no que depende de nós, nas oportunidades, na inovação. Né? A própria Expo aí nos mostrou muita coisa, né, Cássia? Que tendências mundiais, a gente tem que estar inovando, buscando sempre o melhor para o cliente. O próprio metaverso é um ótimo investimento no momento, as criptos, moedas, né? Então, tudo isso vem se valorizando, vem se mostrando cada vez mais infalíveis, né? Não tem como fugir disso. O metaverso vem forte, criptomoedas cada vez mais fortes. Então, é isso. Acho que esse é o cenário que nós, empreendedores, temos que estar focados em investir. Sabe o que eu falo, Paulo? O mundo não vai dar marcha ré. Essa história de mundo online e offline, ela deixou de existir a partir do momento que a pandemia obrigou todo mundo a trabalhar do jeito que a gente está fazendo aqui agora. As faculdades tiveram que dar aulas assim, os cursinhos tiveram que dar aulas assim, as reuniões começaram a acontecer assim, até mesmo os governos, mundo afora, começaram a reunir os seus parlamentos através da internet, e isso não vai voltar atrás. Por quê? Porque a humanidade descobriu que é possível e que funciona. Então, a gente vai precisar incorporar isso como um novo processo de venda, novos canais de distribuição. E, é claro, quem trabalha com consultoria, com treinamento, com assessoria, precisa incorporar esse tipo de abordagem ou de solução à sua forma de vender serviços, né? Ô, Paulo, agora, se você, eu sei que você começou muito jovem, se você fosse aí deixar um recado para quem está começando agora e que está adiando o seu começo, que está postergando o início do seu trabalho como consultor, ou até mesmo alguém que já é muito experiente como profissional na sua área, é um especialista, está pensando em começar com consultoria, mas vive se perguntando aquilo que você falou no início da live. Será que eu estou pronto? Será que é hora? Será que é para mim? O que você diria para quem está oscilando nesse vou, não vou? Será que é o momento?
Eu acho que a primeira pergunta tem que ser feita para você mesmo, né? Interior. No que é que eu sou bom? O que é que eu faço de muito bom, né? Eu não posso ser um consultor de todas as áreas, né? Eu tenho que Muito ser bom em bom. alguma coisa. Eu tenho que ser bom em Muito alguma coisa, né? perfeito. E eu, particularmente, me desdobro em vendas e marketing. Essa é a minha função. Sim. Finanças, talvez, se você for bom de finanças, né? RH, gestão de pessoas. Então, o que que você é bom? Acho que essa primeira pergunta tem que ser bem definida. No que é que eu sou bom? E focar nisso. E buscar um nicho de mercado. Quanto o nosso funil maior for, menos chance de ganhar dinheiro a gente vai ter. Quanto mais o bico do funil aqui embaixo, maior chance de ganhar grana. Você consegue ter um valor agregado maior. Porque você vai solucionar dores pontuais do teu cliente. Né? Muito Qual que específicas, né? isso, dores específicas. Então, assim, ó, acho que a sacada tá nisso. É não querer parar de ser genérico, né, generalizar tudo e ser bom em alguma coisa. Acho que essa é a Ô, principal Paulo, função. isso daí que você está falando me lembrou uma experiência que eu tive há uns 18 anos atrás, ou até mais um pouco. Eu estava num cliente, é um cliente que foi um dos primeiros clientes que eu tive de consultoria, e ele se tornou um cliente muito assíduo. Eu comprei serviço dele durante muito tempo. Perdão, eu vendi serviço para ele durante muito tempo. E porque a empresa tinha lá uma equipe grande e eu trabalhava desenvolvendo líderes, então eu trabalhei em diversos departamentos. Um dia eu estava reunida com o administrador do negócio, ele falou assim para mim: olha, tem uma pessoa aqui que presta serviço para nós e que a gente cada vez compra menos serviço dessa pessoa, porque ela se apresenta como alguém que dá treinamento de tudo. E isso me gera muito desconfiança. Porque como é que eu vou acreditar que isso daí vai funcionar se ela está se apresentando como alguém que tem uma abordagem tão ampla e tão diversa? Eu entendo que bom mesmo é quem é especialista. Eu não esqueço disso, Paulo, porque isso daí me marcou para caramba. E você acabou apontando isso aí como uma questão. Eu tenho, entre os meus cursos online, o primeiro curso, para quem começa a me seguir, que eu recomendo, ele é um curso que justamente ajuda o indivíduo a responder essa pergunta e criar soluções para aquilo que ele é bom. Por quê? Porque hoje, no mercado de desenvolvimento humano, tem muita gente fazendo e se apresentando do mesmo jeito. Muita gente com um discurso muito generalista. E é claro que isso gera concorrência predatória, uma vez que todo mundo se apresenta de forma generalista, o preço começa a achatar. E se eu defino um nicho, estabeleço um problema específico e sou muito bom em resolver esse problema, é claro que eu começo a gerar mais valor. E o cliente se torna mais disposto a pagar por isso. É que foi algo que você apontou aí de um jeito bem interessante mesmo. Agora, eu queria, antes de terminar a live, de falar o que a viagem e a palestra em Dubai mudou no seu negócio. O que mudou na sua percepção? O que trouxe de diferente, até mesmo para a sua relação com os seus clientes, o fato de você ter ido palestrar em Dubai e falar para um público fora do Brasil? Cássia, eu acredito que dentro do meu supermercado ajudou muita coisa, claro. A gente conseguiu visitar algumas empresas lá e trazer bons insights. Mas o que foi de fato importantíssimo foi para a minha carreira como consultor. Foi com a minha agenda Percebi. lotada, enfim, vários eventos, palestras, contando para as pessoas um pouco de qual é o futuro do mundo, né? Como é que a Expo mostrou para nós que será o futuro do mundo? Seja a tecnologia, a interação com a tecnologia, a robótica, a própria interação com o metaverso. Isso vem bem, muito forte e não deixando de lado, esquecido do nosso planeta, né? A própria sustentabilidade, né? Que é uma coisa que todos os pavilhões mostravam isso. O pavilhão Muito. da tecnologia mostrava isso. Todos, enfim, né? Davam um viés voltado para a sustentabilidade, para preservar o meio ambiente, né? A própria tecnologia nos mostrava formas de fazer isso, né? A Sim, inovação nos mostrava formas de fazer isso. A mobilidade urbana nos mostrava formas de fazer isso. Assim, ó, eu acredito que o mundo vai mudar muito, já está mudando, as pessoas mudaram,
a mentalidade das pessoas mudou, e eu acredito que vai precisar de muita gente preparada para ajudar as pessoas, né? A minha vida assim, se transformou de forma água para o vinho, no que se diz quesito consultoria. Eu estou realmente assim, não vou dizer esgotado, né? Porque é o meu sonho é trabalhar com isso, mas eu tenho priorizado algumas coisas porque realmente não estou dando conta. Parabéns por isso. Parabéns por isso. Eu tenho focado realmente em coisas potenciais, né? Porque se eu for atender todas as demandas, eu não vou conseguir. Não, e foco é realmente priorizar aquilo que nos interessa, né? Agora, você colocou algo que realmente me chamou a atenção e que eu voltei de Dubai muito reflexiva com relação a um aspecto, eu até comentei aqui, se não me engano, foi com eu não sei se foi com a Alessandra Manioto ou foi acho que foi com a Renata Lemos. O seguinte, o fato da gente ter tido contato com uma realidade tão surpreendente, criada por um povo que pisa, se a gente for olhar em bom português, na areia e bebe da água do mar, porque ali não tem nenhum rio, a gente há de admitir, precisamos admitir, que aquele ambiente adverso, tão desafiador, criou condições para esse povo pensar em alternativas. Aí muita gente pode falar, mas e o petróleo? Nós temos petróleo, os Estados Unidos têm petróleo, a própria Rússia tem petróleo, mas nenhum Venezuela tem petróleo. A Venezuela, perfeito, é um dos maiores depositários de petróleo do planeta, mas não criaram possibilidades, inclusive assim com essa preocupação ambiental, que eu acho genial. E uma coisa me entristece muito, sabe, Paulo? E eu entendo que é nosso trabalho, nós que lidamos com líderes, com consultores, com donos de negócio, nós que trabalhamos com consultoria, com desenvolvimento humano, a gente tem a responsabilidade de alertar os donos de negócio que nos contratam para a finitude dos nossos recursos, porque o que me entristeceu, Paulo, é ver que a gente, ao voltar de lá, estava deixando para trás uma realidade tão consciente disso, tão preocupada em chegar em 2030, vivendo apenas de energia solar, totalmente independente de combustíveis fósseis, e nós voltarmos para um país que está dando uma marcha ré muito forte na nossa legislação de proteção ambiental, assim como os projetos de sustentabilidade. Ontem eu estava junto com a minha filha, ela saiu e eu estava ouvindo televisão, já era bem tarde, e arrumando umas coisas na minha casa, e eu vendo dois consultores especializados em sustentabilidade falar que a Petrobras desativou os projetos de sustentabilidade, diferentemente das companhias petrolíferas americanas, canadenses e outras companhias que processam petróleo na Europa. Ou seja, nós estamos andando na contramão da sustentabilidade no mundo. E isso me deixa muito triste, porque a gente começa a agir como se os nossos recursos fossem infinitos e como se os nossos filhos não fossem precisar disso. Como que você vê esse comportamento do Brasil na contramão do mundo? É uma coisa que a gente fica muito triste como empreendedor é ver a própria energia solar não tão valorizada, não tão incentivada, né? Eu, propriamente, a minha empresa hoje é autossuficiente, né? O meu supermercado empresta energia elétrica para o concessionário, né? Mas a gente vê isso que não é fomentado, não é auxiliado os empresários a fazer isso, né? E Dubai, como você mesmo falou, até 2030 quer ser autossuficiente com energia solar, né? E isso que você falou sobre as pessoas, né, como a diversidade as ensina, né? Eu gostei muito de uma frase do Sheik falando esses dias, que ele andava de camelo. O pai dele andava de camelo, ele andou de camelo e os filhos deles andaram de Porsche, né? Os netos deles estão andando de Porsche, mas os bisnetos há de andarem de camelo novamente. De novo. Por quê? Por quê? Porque tempos difíceis fazem homens fortes. Tempos fáceis fazem homens fracos. Eu acho que cada vez mais nesse sentido também, né? É tudo muito fácil, as pessoas estão cada vez mais imediatistas, querem tudo para ontem,
se frustram por qualquer coisinha. Imagina aquela galera lá que começou do zero, Dubai, que ele foi fazer o maior prédio do mundo e se deparou com um pequeno problema. Como é que ele ia fazer base em cima de uma areia do deserto? Aí eles foram e criaram um método chamado microcompactação para fazer o maior edifício do mundo e para provar que tudo que o homem sonhar, ele pode realizar, né? E construir uma obra gigantesca no meio do nada. Então, eu acho que assim, ó, o Brasil falta muito isso, falta as pessoas acreditar mais, né? Falta acreditar no empreendedorismo, acreditar no potencial de cada um. E que a gente E está tem num outra país coisa, sabe, com Paulo? abundância de recursos naturais. Abundância de tudo. E tem que ser cuidado e preservado. Para que É amanhã isso. a gente não precise, né, tomar água do mar também, talvez. Perfeito. Eu quero adicionar o que você está dizendo, que eu percebo assim, eu conheço só na Europa mais de 20 capitais diferentes. Eu gosto muito de viajar, muito. E eu vejo que existe lá fora, talvez por questões até relacionadas são questões culturais, as pessoas cobram mais do governo e acompanham mais essas decisões governamentais. Aqui eu vejo que o nosso governo fica muito livre para tomar decisões que interessam ao parlamento, mas que não interessam à sociedade. E o brasileiro aceita isso. Eu acredito que a consciência ambiental, ela exige uma consciência política mais atuante também, porque senão, Paulo, nós não vamos acompanhar para chegar numa situação parecida com aquela lá de Kátia, Dubai. tu chegou num ponto muito bacana também, que eu vivo falando para as pessoas. Sabe por que Dubai dá certo? Porque lá não tem parlamento. Porque lá não tem essa lenga-lenga que tem no Brasil. Hoje, nós brasileiros vivemos divididos em dois lados, esquerda e direita. Em vez de nós termos um propósito comum, onde todo mundo busque algo comum, que é a riqueza do nosso país, o crescimento, a riqueza das pessoas, né? Preocupado com o meio ambiente, cada um joga para um lado, cada um busca o que é o seu interesse, né? E muitas vezes defendendo um homem e não uma ideologia, e não defendendo o que realmente você interessa. Você defende Uma um cara, causa. não é um cara, dá para se dizer E até, você assim, defende uma pessoa. Paulo, eu entendo o que você está dizendo, eu compartilho da sua indignação. Eu apenas quero deixar uma ressalva que lá na Coreia do Norte também não tem parlamento. Então, eu não acho que o segredo de Dubai está no parlamento. Eu acho que o segredo de Dubai está num governo que genuinamente se interessa pelas pessoas e que sabia o tempo todo que o petróleo ia acabar e que precisava criar condições para ser uma sociedade próspera que gerasse valor para os seus cidadãos e que atraísse pessoas do mundo todo. Eu acredito que essas condições, porque o governo tem outro detalhe que a gente percebeu lá, né, Paulo, que é muito legal. Eles têm uma preocupação muito grande em qualificar as pessoas. As escolas têm um altíssimo nível. Os ministros, porque lá não tem parlamento, mas tem governantes. Todos estudam no Ocidente, em grandes escolas, e levam para o Oriente Médio o que existe de melhor em ensinamento no mundo, mas isso é revertido para a sociedade. Isso não fica retido para aqueles que têm o poder nas mãos. Eu acho que é isso que falta aqui no Brasil. Ô, Paulo, a nossa live está terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Pessoal, antes disso, antes de dar a palavra para o Paulo, eu quero recomendar que vocês sigam o Paulo aí nas redes sociais. Né? O Instagram do Paulo está aqui, ó, logo abaixo da imagem dele. O Paulo é muito ativo nas redes sociais e ele tem uma interação muito atrativa com o público dele. Eu tenho acompanhado o trabalho do Paulo com muito entusiasmo. Então, queria recomendar, se você não segue o Paulo ainda, não conheci o Paulo, conheci ele a partir dessa live, que você siga. E quero pedir o Paulo, pedir para você também, que está aqui, se você, a primeira live da série Palestrantes Internacionais de Dubai que você assiste, eu quero recomendar que as outras lives estão disponíveis, tanto na plataforma Inimexil, quanto aí no meu YouTube, que você assista as outras. Os assuntos são diferentes, são complementares, eu tenho certeza que o que a gente está fazendo aqui de forma gratuita está gerando um valor. Você não precisou ir a Dubai para conhecer cada um dos palestrantes e interagir com esse conteúdo.
Paulo, deixa uma mensagem aí para dois tipos de profissionais: aqueles que são empreendedores e que estão em busca de uma solução, e aqueles que são consultores ou que querem se tornar consultores e que ainda estão dando aí os seus primeiros passos. Eu acredito que a primeira grande coisa é nunca desistir do teu sonho, né? Porque as pessoas, na maioria das vezes, os seus negócios não quebram ou não acabam. As pessoas desistem dos seus negócios, desistem dos seus sonhos. Então, se você acredita que realmente esse é teu propósito de vida, que é para isso que você nasceu, que é para isso que você veio a esse mundo, não desista nunca. Vá até o final, doa o que doer, dê teu sangue por isso, que no fundo, no futuro, a conta vai fechar. Pode ter certeza, vai fechar. Só que depende de você ter muita resiliência, de ressignificar muita coisa, de passar pelo deserto, talvez. E é muito bom falar sobre o deserto, porque a gente tem uma visão um pouco distorcida do que é o deserto. O deserto, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é um lugar muito bonito, é um lugar de muito aprendizado. Então, o que vale nessa vida é ressignificar o que acontece e sempre priorizar o nosso sonho e nunca desistir dele. Acho que essa é a nossa grande mensagem da noite, né? Dizer como um menino como eu, um piá, como diz aqui no sul, de Lajado do Bugre, e parar para Dubai é algo que era inimaginável para mim. Mas eu fui. Por quê? Porque eu nunca desisti do meu sonho. E eu estou sempre correndo atrás. E eu sei que isso ainda é só o começo. Ô, Paulo, eu quero, então, adicionar a analogia belíssima que você fez aí a respeito do deserto, né? Lembrando de algo que eu vi num documentário que me assombrou. Os cientistas descobriram no deserto, lá entre o Irã e o Iraque, em regiões muito profundas, uma rede de canais construída pelo homem para drenar água para poços que são distribuídos no deserto para alimentar, para matar a sede dos camelos e das caravanas que atravessam o deserto. E isso foi construído lá no ano 100, no ano 200. Então, você vê como que o homem, profundidade assim de 30 metros abaixo do solo e longos canais construídos de pedras e com água fresquinha. Então, assim, muitas vezes aquilo que parece árido e hostil, se a gente for fundo lá dentro, está cheio de vida, porque a água, antes de tudo, é vida. E se você tem clareza daquilo que você pode contribuir, de quanto você pode gerar transformação, se você tem esse sentido que o Paulo colocou aí, e que eu sempre tive desde cedo, né, um sentimento de que você tem algo a acrescentar e deseja genuinamente fazer diferença para que as pessoas tenham mais resultado, para que elas tenham transformação, para que elas encontrem aquilo que elas estão buscando como objetivo, não desista não, porque bem lá no fundo, sempre você com certeza tem algo a contribuir para matar a sede de alguém que precisa aí do seu trabalho. E para atravessar o deserto é preciso essa coragem de olhar para dentro para ver onde é que eu posso contribuir. Então, eu quero te agradecer, Paulo, dizer que eu amo, você tem a idade da minha filha, um pouquinho, um ano mais velho que ela só. Eu amo interagir com gente jovem, e o mais legal é encontrar gente jovem que tem essa cabeça de maturidade. Porque tem muita gente que ainda está vivendo como se não tivesse conta para pagar com a sua idade. Não é o seu caso. Você está aí fazendo a diferença para os negócios, para as pessoas, e também colhendo resultado das suas conquistas e do seu foco. Então, eu quero te parabenizar, agradecer, dizer que eu também sou de uma cidade pequena. É muito legal quando a gente lembra e agradece de onde a gente veio, e a gente cresce e contribui com as pessoas por dedicação, por foco e principalmente por acreditar que a gente pode chegar lá. Eu tenho certeza que você ainda pode fazer muito mais. Então, eu te agradeço. E, pessoal, quem estava presente aqui na live, seja você pode ter assistido essa live aí depois, através da plataforma Inimexil ou do YouTube, deixa aqui seu comentário. E lembrando
que na próxima quinta-feira, ou seja, depois de amanhã, eu receba a queridíssima Leila Navarro, que foi a pessoa que nos reuniu para levar a Dubai. Convide as pessoas, eu espero você na quinta-feira, às 18 horas. Paulo, muito obrigado, um grande abraço e, mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço pelo convite. Conte comigo sempre. Foi um prazer estar aqui com uma pessoa tão experiente, com uma mulher tão culta e que já viveu tanto nessa vida, tantas experiências positivas e está contribuindo conosco. Conte comigo sempre. Tenha uma excelente noite. O pessoal que está nos acompanhando, tenha uma noite incrível e contem com a gente sempre. A gente está aqui para ajudar. A gente nasceu por um propósito muito maior, que é somar É nesse isso mundo. aí. A recíproca é verdadeira, Paulo. Muito obrigado. Conte comigo também.